Premiação de projetos de destaque na Mostratec, retorno da mostra presencial e comemoração dos 100 anos da Sociedade Cruzeiro do Sul marcaram as últimas semanas aqui na Câmara. Os 100 anos da Sociedade Cruzeiro do Sul foram comemorados em sessão solene na Câmara Municipal. A Escola de Samba do bairro Primavera foi o primeiro clube social negro do Vale dos Sinos. A cerimônia aconteceu por iniciativa dos vereadores Enio Brizola, Gerson Petef e Tita. Tombada como patrimônio histórico, cultural e material da cidade, a Cruzeirinho tornou-se ao longo do tempo um dos mais importantes espaços de manifestações culturais, esportivas e sociais da comunidade negra da região. A Câmara de Novo Hamburgo esteve na 37ª Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia. Além do estande institucional e do estúdio da TV Câmara, o Legislativo concedeu os prêmios Cientista Júnior e Cientista Jovem de Novo Hamburgo para projetos hamburguenses de destaque na Mostratec. Considerada a maior feira do gênero na América Latina e uma das mais importantes do mundo, reuniu estudantes de 21 estados brasileiros, do Distrito Federal e de outros 7 países das Américas, Ásia e Europa nos pavilhões da FENAC. Ao todo, 666 projetos, produzidos por mais de 2.000 estudantes, abordaram diferentes temáticas em 14 áreas do conhecimento. Os principais acontecimentos, destaques e temas discutidos pelo Poder Legislativo de Novo Hamburgo nas últimas semanas você vê aqui no Câmara Notícias. Fique com a gente! A Câmara promoveu sessão solene em homenagem aos 100 anos da Sociedade Cruzeiro do Sul. A Escola de Samba do bairro Primavera completou um século no dia 28 de outubro. Em 2017, a Cruzeirinho foi tombada como patrimônio histórico, cultural e material da cidade. A solenidade foi proposta pelos vereadores Enio Brizola, Gerson Petef e Tita. Além dos proponentes, o presidente do Legislativo hamburguense, Cristiano Kohler, presidente da Sociedade Cruzeiro do Sul, José Odilto Martins Anselmo, e o secretário de Cultura, Ralph Cardoso, compuseram a mesa. Fundada em 28 de outubro de 1922, a Cruzeirinho nasceu da fusão do Clube de Futebol Cruzeiro do Sul com o grupo carnavalesco Bloco dos Leões. Organizada em torno de duas das maiores paixões do brasileiro, a entidade tornou-se o primeiro clube social negro do Vale dos Sinos, solidificando-se como um espaço de sociabilidade, resistência e reverberação da cultura afro-brasileira em Novo Hamburgo. A Cruzeiro é anterior à cidade de Novo Hamburgo. Portanto, ela abriu muito das portas para a vida da cidade de Novo Hamburgo antes da gente imaginar nascer. E na Cruzeiro se rezou missa. Na Cruzeiro se fez também a prática, né, das religiões de matriz africana. Seu Fininho comentava ali na sexta-feira ou no sábado na Cruzeiro que antes da Igreja Católica existir onde ela é hoje, as missas eram feitas ali na Cruzeiro, que também já foi escola, que também já foi abrigo, que também já foi o ambiente de confraternizar e de receber os brancos que rejeitavam a igualdade. Então esse foi sempre o espaço democrático e ele sempre mostrou para a cidade que a irreverência, que a alegria caminham muito juntas com a solidariedade, com a seriedade e com o respeito. Então uma escola e uma comunidade centenária não só já fez muito por nós todas e por nós todos, como tem muito a ensinar, porque sim, a gente pensa que vence uma série de batalhas, mas esse racismo estrutural que existe na sociedade brasileira, ele não é nem de pouco tempo e nem vai terminar tão cedo. Então, essa discussão, de maneira fraterna, mas também de maneira muito firme, ela é sempre bem-vinda e necessária. O presidente da Cruzeirinho, José Odilton, disse que após a homenagem, era impossível conter a emoção em fazer parte da Sociedade Cruzeiro do Sul. Ele agradeceu aos proponentes da solenidade e ressaltou o papel de todos aqueles que fazem parte da história da entidade. O Cruzeiro do Sul é uma sociedade que foi fundada para que os negros se reunissem na época
em função do racismo que existia. Então, nós não iniciamos como o carnaval. Foi se constituindo, foi se aprendendo. Os Leões lá, conta a história que foi o primeiro grupo que se criou, eu acho que como bloco carnavalesco, e aí sim se tornou. Hoje, o departamento de carnaval faz parte da sociedade, porque nós não trabalhamos só com o carnaval. Tem muita gente que poderia estar presente nos nossos 100 anos, mas não é. Consta o estatuto que é somente 8 pessoas que tem que estar. Então, mas os colaboradores são muitos. E eu só tenho a agradecer isso, porque sozinho jamais eu faria alguma coisa. Então, vocês não estão na diretoria, mas estão inseridos dentro do Cruzeiro. E isso que é importante. É essa continuidade que nós vamos dar. Como foi falado aqui, espero que o Cruzeiro faça 100, 200 anos. 100 já fez, mas que chegue a 200 anos. Os vereadores aprovaram uma série de projetos que tratam da abertura de crédito no orçamento. Eu vou conversar agora com o repórter Chico Caselani para saber mais informações sobre as propostas votadas em plenário. Oi, Chico, para quais áreas serão destinados esses recursos extras? Oi, Dani. Pois é, foram 4 projetos de lei aprovados, os 4 projetos de lei encaminhados pelo Executivo, que abrem, então, esses créditos adicionais no orçamento, né? São recursos vindos da União, é um total de pouco mais de 4,1 milhões de reais que chegam aos cofres do município, endereçados pela União, de diferentes formas, né? A maior parte do valor, são 3,5 milhões de reais, ele vem por meio de uma emenda constitucional e ele vem para o custeio de gratuidade para idosos no transporte público municipal. Né? Então, a ideia é para custear a tarifa gratuita para idosos nos ônibus aqui da cidade. E o que isso vai representar para o cidadão, para o usuário do transporte público? Né? A Prefeitura já antecipou que a chegada desse valor deve acarretar uma redução temporária no preço das passagens durante um período, né? Não foi definido ainda qual vai ser exatamente o valor desse desconto, tampouco por quanto tempo durará esse desconto. Os outros projetos que chegaram à Câmara e que foram aprovados pelos vereadores tratam do encaminhamento de R$ 350 mil para reformas em CTGs da cidade, R$ 180 mil para a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, e R$ 100 mil para a ADEF, que é a Associação dos Deficientes Físicos de Novo Hamburgo. Esses valores então já foram aprovados, eles vão ser acrescentados ao orçamento do município e então vão ser repassados às entidades, né, no caso dos repasses para CTGs, a APAI e a ADEF, e repassados para o custeio das gratuidades, no caso dos 3,5 milhões de reais. A Câmara também aprovou outros projetos do Executivo nas últimas semanas. Um deles é o projeto de lei complementar número 6, que elevou o vencimento inicial de 4 cargos de nível médio do magistério municipal. Esse aumento, né, no salário base desses servidores é um aumento de 23,8%, e a ideia desse aumento é o seguinte, né, dentro do plano de carreira desses cargos, para que eles possam, a partir do momento em que esses são cargos para servidores de nível médio, né, a exigência de acesso ao cargo é nível médio completo, mas a ideia é que a partir do momento que eles tenham um nível superior em pedagogia ou licenciatura plena na área da educação, que eles possam alcançar o mesmo patamar salarial dos cargos que são de nível superior. Né? Então, a ideia é que, bom, se um professor de nível médio tem curso superior, é justo que ele receba o mesmo salário de um professor de curso superior, né? De exigência de curso superior. Os vencimentos iniciais, então, para professores de 20 horas, né? São professores de nível médio de educação infantil e de anos iniciais do ensino fundamental. O vencimento inicial para professores de 20 horas passa de R$ 1.886 para R$ 2.336, e para professores que têm carga horária semanal de 40 horas, passa de R$ 13.773 para R$ 4.672.
Outro projeto do Executivo que foi aprovado é o PL 85, que permite que a Prefeitura proponha parcelamentos para a cobrança de débitos não ajuizados inscritos em dívida ativa. O que acontece, né? Atualmente, o cidadão ele pode solicitar o parcelamento dessas dívidas com a Fazenda Municipal, mas ele que tem que tomar a iniciativa, né? Ele tinha que ir até a Secretaria da Fazenda, solicitar o parcelamento, apresentar documentações. Agora a Prefeitura vai fazer o quê? Ela vai encaminhar um carnê, né, com as guias de pagamento, sugerindo que ele pague parcelado aquela dívida que o cidadão possui. E a partir do momento que o cidadão aceitar, recebeu na sua casa as guias, né, que também podem ser enviadas digitalmente, ele recebeu aquelas guias, ele aceita pagar. A partir do momento que ele paga a primeira parcela, ele é considerado como ele aceitando, né, esse instrumento de parcelamento da dívida. Então a ideia do município também é facilitar para o cidadão, né, para ele não precisar ter que reunir documentos e ir até a prefeitura para solicitar o parcelamento, facilita a vida do cidadão e também proporciona que o município aumente sua arrecadação a partir do momento que cria uma nova ferramenta de cobrança dessas dívidas. Esses foram alguns dos projetos aprovados recentemente aqui na casa. Como são projetos do Executivo, né, eles retornaram ao Executivo para serem sancionados e transformados em lei. Daniele. Importante, né, Chico? Uma dessas reivindicações já bastante antiga dos profissionais da educação. Obrigada por enquanto e daqui a pouco eu te chamo para falarmos sobre os projetos em tramitação. Até mais. A Câmara parabenizou a Escola Adolfina de Fenteler, eleita recentemente uma das melhores do mundo. A escolha foi anunciada durante premiação internacional que identifica e divulga práticas inovadoras com impacto real na vida dos estudantes e da comunidade. A premiação, uma das mais conceituadas do mundo da educação, foi dividida em 5 categorias. A EMEB Adolfina de Fenteler terminou a disputa entre as 3 finalistas na área de colaboração da comunidade, voltada para iniciativas que estimulam a participação de estudantes, professores, funcionários e familiares. A moção foi assinada por Inspetor Luz. Outra moção, assinada por Raizer Ferreira, manifestou repúdio ao ataque do ex-deputado Roberto Jefferson a policiais federais. A ação ocorreu em 23 de outubro, quando agentes da PF cumpriam mandado de prisão contra o ex-parlamentar e foram recebidos com tiros de fuzis e granadas. Jefferson cumpria prisão domiciliar desde janeiro. E após uma série de violações, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou sua volta ao regime fechado. 2 agentes ficaram feridos. Jefferson se entregou 8 horas depois e foi indiciado por tentativa de homicídio. No próximo bloco, a Câmara premia projetos hamburguenses de destaque na Mostratec e ainda o Conselho de Ética arquiva a representação contra Darlan Oliveira. A Câmara conta com 8 comissões permanentes. Os grupos de trabalho são formados por vereadores e têm o objetivo de analisar e propor projetos, além de realizar estudos, debates e pesquisas. São elas: Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Competitividade, Economia, Finanças, Orçamento e Planejamento, Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Comissão de Saúde e Comissão de Segurança Pública. As reuniões ocorrem semanalmente no 4º andar do Legislativo, na Sala Sandra Hack. Os cidadãos podem participar levando reclamações e sugestões. O horário dos encontros está disponível no site portal.câmaranh.rs.gov.br. A Câmara fica na Rua Almirante Barroso, 261. Para maiores informações, ligue para 3594-0583 ou escreva para comissões@câmaranh.rs.gov.br. A minha origem, a cor da sua pele, a minha religião, a sua condição físico-mental, a minha
idade, o seu gênero e a minha orientação sexual são a fonte da nossa riqueza. Uma sociedade justa e igualitária depende da valorização e do respeito à diferença. Ser diferente é legal. Um movimento de celebração e respeito à diversidade. Informe-se. respeiteadiferença.mpf.mp.br. Após 2 anos sendo realizada de forma virtual, a 37ª Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia voltou ao formato presencial e lotou os pavilhões da FENAC com jovens professores, orientadores, pesquisadores de diversas instituições. Ao final do evento, a Câmara concedeu os prêmios Cientista Júnior e Jovem Cientista de Novo Hamburgo a projetos hamburguenses de destaque na Mostra Tech. Organizada pela Fundação Liberato, a Mostra Tech reúne jovens cientistas e é considerada o maior evento do gênero na América Latina. Em 2022, além da mostra, ocorreu também a Mostra Tech Júnior, o Seminário Internacional de Educação Tecnológica, os Jogos Mostra Tech, a Corrida Mostra Tech Sesc e o Desafio de Robótica Mostra Tech Ato. Ao todo, foram apresentados mais de 600 projetos, divididos em 14 áreas do conhecimento. Um grande encontro da educação e da ciência que está de volta a Novo Hamburgo. A gente tinha uma grande ansiedade antes da festa, porque não sabia trabalho, não sabia como é que ia ser a receptividade do primeiro evento. E foi muito boa a receptividade, a visitação muito forte, né? E a procura de todos os nossos entes, patrocinadores e colaboradores, todos nos procuraram durante a feira muito contentes, muito surpresos com o evento. Então, a nossa expectativa é muito otimista para o ano que vem. Nós queremos bater recordes de trabalhos, de tamanho e de participações. E pelo retorno de quem veio esse ano, isso vai acontecer. O Legislativo participou ativamente do evento com o estúdio da TV Câmara e cobertura completa da feira. Pelo 4º ano consecutivo, a Câmara de Novo Hamburgo integra o rol de instituições que oferecem incentivos educacionais aos melhores estudos apresentados na Mostra Tech. O Prêmio Cientista Júnior foi concedido a 3 alunas do 8º ano da Escola Municipal Presidente Getúlio Vargas. Autoras do projeto Tudo Tem Limite nas redes sociais, elas obtiveram primeiro lugar em sua categoria na Mostra Tech Júnior. O desempenho rendeu ao grupo credenciamento para a Feira Cientista Aprendiz na cidade maranhense de Imperatriz. Na premiação final, que ocorreu no Teatro Fevale, o presidente Cristiano Kohler entregou o troféu a 2 pesquisas de alunas da Fundação Liberato, que serão agraciadas com passagens, hospedagem ou inscrições para feiras realizadas no Nordeste. O VMR Voice Medical Record, aplicativo de reconhecimento de fala para elaboração de prontuários eletrônicos da enfermagem, foi classificado para participar de mostra na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Já a pesquisa Incorporação de nanotubos de carbono a um composto cimentício de alto desempenho utilizado em painéis estruturais terá sua participação garantida na Feira Nordestina de Ciências e Tecnologias, FENECIT, que será realizada em Pernambuco. Revisão do plano diretor e a importância da vacinação foram alguns dos assuntos abordados na tribuna. Confira as participações nas sessões plenárias com o repórter Rodrigo Westphalen. Olá Dani, olá público da TV Câmara. Nas últimas semanas, 2 homenagens e 3 falas à tribuna foram realizadas aqui no Legislativo Municipal. Na segunda-feira, dia 17, o plenário recebeu o enfermeiro responsável pelo setor de imunizações da Secretaria Municipal de Saúde, Edson Silva. O servidor defendeu a importância e relevância da vacinação no Brasil, fazendo um alerta sobre a diminuição na imunização da população brasileira e dos riscos que a falta da vacinação pode desencadear. O convite foi do vereador Reiser Ferreira, do PSDB.
Também na segunda, 17, Pedrinho de Oliveira usou da tribuna para defender pedidos de mudanças viárias e divulgar ações da sociedade Novos Talentos. O uso da tribuna popular pode ser feito por qualquer cidadão mediante agendamento prévio na Secretaria da Câmara. Na sessão de quarta-feira, 19, a servidora Márcia Bueno recebeu homenagem no plenário Luiz Oswaldo Bender pelos 30 anos e 5 meses de atuação na Câmara de Novo Hamburgo. A iniciativa foi do presidente Cristiano Kohler, do PTB. Na sessão de quarta-feira, dia 26, a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Novo Hamburgo, Roberta Gomes de Oliveira, apresentou o resultado de estudos para a revisão do plano diretor, desenvolvido pela empresa Urbitec. A análise da realidade local, cujos relatórios estão disponíveis no site da Prefeitura, foi apresentada aos vereadores pelo engenheiro civil Gustavo Taniguchi, representante da consultoria contratada. O convite para a participação da secretária na sessão foi do líder de governo Ricardo Ritter, o ICA, do PSDB. Na sessão de segunda-feira, dia 31, o servidor Jonathan Cardoso foi homenageado pelo trabalho na TI do Legislativo. Jonathan foi o primeiro técnico de TI da Câmara e atuou na implementação das plataformas de apoio ao processo legislativo e nos sistemas de registro de presença e votação eletrônica nas sessões. Aos 31 anos, ele agora assumirá a vaga no Tribunal Regional do Trabalho, na 4ª Região. A homenagem foi iniciativa do vereador Raizer Ferreira, do PSDB. Essas foram as tribunas e homenagens das últimas semanas. Dani? Obrigada, Rodrigo, e até o próximo programa. Alterações no Estatuto do Servidor e no Código Tributário do município integram os projetos que estão tramitando na casa. Vou conversar novamente com Chico Caselani para saber mais informações sobre essas propostas. Oi, Chico, o que muda nessas legislações? Oi, Dani. Pois é, a Prefeitura ela promove alguns ajustes nas duas leis, né? Tanto no Estatuto do Servidor quanto no Código Tributário do município. Não são assim grandes mudanças, não é feita uma revisão completa dessas leis, né? São assuntos bem específicos, na verdade. No Estatuto do Servidor são alterados 39 artigos, é revogado 1 e são criados outros 4. Mas a maior parte das modificações está atrelada a questão da atualização dos ritos para a condução dos processos de apuração disciplinar, né? Essas mudanças incluem, então, a reorganização de etapas processuais, a redistribuição de competências e a reavaliação de prazos, né? Mudado ali a duração de alguns dos prazos relativos, então, aos processos administrativos disciplinares. A ideia do Executivo é suprimir algumas lacunas que eles encontram no regramento, né? E facilitar também a aplicação da lei, né? Da Lei Municipal número 333, que regra, então, o regime estatutário dos servidores públicos municipais. Já no Código Tributário são alterados 27 artigos, né? Essa alteração é feita por meio do projeto de lei complementar número 9. As mudanças abrangem, então, alguns dos tributos, né? Na verdade, os 3 principais tributos cobrados pelo município, o IPTU, o ITBI e o ISS-QN. Também tem mudanças em questões como taxa de fiscalização, redução de multas para microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas, e a questão da remissão de débitos para pessoas de baixa renda. O Executivo, na justificativa, o Executivo explica que a ideia é fazer algumas correções e acréscimos para melhor aplicação do Código Tributário, especialmente na questão dos tributos imobiliários, né, o IPTU e o ITBI. Os 2 projetos já estão tramitando na Casa. O projeto de lei que altera o Código Tributário, inclusive, já foi levado à votação, ele já teria sido votado em primeira votação, mas recebeu pedido de vista, então o projeto ainda não teve a sua primeira votação aqui na Câmara de Vereadores. Tá certo. E quais são os outros PLs que estão tramitando aqui na Casa? Pois é, Dani, nós destacamos aqui 2 projetos que foram protocolados por vereadores. O PL 91, assinado pelo vereador Darlan Oliveira, ele sugere que sejam colocadas placas com QR Codes em paradas de ônibus aqui do município, para que o usuário do transporte público possa ter acesso a informações sobre horários e itinerários das linhas. Já o PL 96, apresentado pelo vereador Inspetor Luz, sugere a substituição gradual dos semáforos da cidade por equipamentos equipados com placas fotovoltaicas, para que eles sejam abastecidos, então, por energia solar.
além das placas, a ideia do vereador é que os semáforos também possuam uma bateria, né? Então, para que além de ele funcionar com energia solar, ele também possa armazenar energia e possa funcionar até mesmo em casos de blackout, por exemplo, né? Se faltou luz na cidade, eles permaneceriam funcionando. Outros benefícios destacados pelo vereador, né, incluem a questão da preservação ambiental, por ser uma energia limpa, né, uma questão também de diminuição de despesas, em função da economia, tu vai economizar, né, com os gastos de energia através da implantação desse sistema de energia solar, e também um incentivo à adoção de energias limpas e sustentáveis para a mudança da matriz energética do município. Então, esses são os principais pontos destacados pelo vereador Inspetor Luz para a defesa de seu projeto de lei. Os 2 projetos ainda estão tramitando na casa, ainda dependem de parecer das comissões parlamentares. Daniele? Tá certo, Chico. Lembrando que todos os projetos podem ser acessados no nosso sistema de apoio ao processo legislativo pelo site da Câmara. Obrigada, Chico, e até o próximo programa. A Comissão de Saúde da Câmara fez vistoria na Unidade de Saúde da Família São Jorge, a pedido de moradores. Desde 2020, a unidade funciona em imóvel alugado na esquina das ruas Anchieta e Engenheiro Jorge Schuri. O prédio, com área de 110 metros quadrados, tem espaço limitado e comporta 6 consultórios de atendimento. Conforme o presidente da comissão, vereador Reiser Ferreira, o principal objetivo da visita foi averiguar as reclamações dos moradores quanto ao espaço físico do local. O grupo deve atuar junto ao executivo para que a população que utiliza o SF da São Jorge possa usufruir de um ambiente mais adequado. A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana reivindica o alargamento da rua Camilo Nunes Monteiro, uma estrada de chão batido com cerca de 7 quilômetros de extensão em Lomba Grande. O morador do bairro rural Itacir Damer relatou problemas enfrentados no local. A reivindicação foi acolhida pelos vereadores, que cobraram o atendimento da demanda. Presente ao encontro, a secretária municipal de Obras Públicas, Grace da Luz, antecipou que o serviço deve ser incluído na programação para o próximo ano. Darlan Oliveira aproveitou a presença da secretária para reiterar seu descontentamento com a interrupção de melhorias em áreas não regularizadas na zona norte da cidade. O parlamentar lembrou que a prefeitura sempre realizou manutenção e patrulhamento das vias, mas interrompeu os serviços no início do ano. A reivindicação já foi tema de debate com a própria secretária durante sessão plenária realizada em setembro. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar arquivou representação contra o vereador Darlan Oliveira. O relator Vládio Lourenço apresentou parecer sobre a representação e destacou que o parlamentar está apto a continuar exercendo seu papel no Legislativo hamburguense. Os demais integrantes do colegiado, Ricardo Ritter e Ito Luciano, acompanharam o parecer e decidiram pelo arquivamento do caso. No relatório, Vlad enfatizou que Darlan se declarou dependente químico que está em tratamento e acompanhamento médico. O vereador ficou inclusive licenciado do cargo por 60 dias, mediante atestado médico. Cidadã hamburguense em 2020, Emília Margaret Sauer morreu no dia 16 de outubro, aos 100 anos de idade. Referência pelos anos dedicados à arte e ao ensino, Dona Emi, como era conhecida, viveu nos últimos anos no Residencial Sinfonia. Do local, fez relatos sobre sua trajetória no mundo das artes, quando foi anunciada a escolha de seu nome para a mais importante homenagem do parlamento hamburguense. Pianista, Emi foi responsável pela formação musical de inúmeros alunos ao longo de sua carreira e, juntamente à mãe, que era poetisa e escritora, e as irmãs Emi e Elisabetta Sauer, criaram uma pequena escola na qual ensinavam música e idiomas. Com o passar do tempo, o empreendimento cresceu, ganhou importância no município, transformando-se no Instituto de Belas Artes de Novo Hamburgo, que deu origem à Universidade Fevale. Esse foi o Câmara Notícias. Toda quinzena a gente traz informações sobre os projetos, ações institucionais e os principais temas debatidos no Legislativo hamburguense.
Você pode acompanhar as notícias também no portal da Câmara por meio das nossas redes sociais e assistir a esse e demais programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo programa.